estivesse aqui. Esse é mais um domingo, dia do Senhor, e Ele fez para nós louvá-lo, adorarmos somente o único e verdadeiro Deus. Como você faz falta nesse lugar? A partir de hoje, nós estamos transmitindo ao vivo as nossas programações, domingo manhã e também à noite. E por isso, nós atrasamos, tivemos um problema técnico aqui com a nossa internet, mas agora estamos com você e eu quero te convidar. Você já tomou café, está prontinho para se reunir, concentrar e juntos nós prestarmos o nosso culto, a nossa adoração a Deus. Foi muito bom estar aqui revendo alguns irmãos que você também vai poder ver e eu aqui com esse privilégio de tê-los juntos. Quero pedir que você feche os seus olhos, nós vamos ter uma palavra de oração primeiro. Pai, nós queremos te agradecer. Agradecer porque o Senhor nos ama e nos dá vida, mais um lindo dia de vida, para que nossa alegria seja em Ti, para que o nosso coração seja cuidado por Ti. Nós pedimos que o Senhor nos conduza nesse momento. O culto que vamos oferecer a Ti é do mais profundo do nosso coração. Então pedimos ao Espírito Santo, inclina-nos e conduza-nos em tudo. Cada palavra da Escritura lida, oração feita, hino entoado, cânticos cantados para a glória do Senhor. Somos dependentes de Ti e pedimos que o Senhor receba o nosso culto enquanto nos edifica e nos transforma, porque somente em Ti nós somos vitoriosos. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar um hino Sempre Vencendo. É um hino que nos lembra que a vitória não é do forte, não que corre melhor, do que faz as coisas melhores, mas a vitória é de quem segue com Cristo Jesus. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. É soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor. Ele o supremo guiando, com teu imenso poder. Todos avantes, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas sortes inumeráveis, seu grande império e fulgor. Em seu governo demonstra cuidado, amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eterno. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado, invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que querem junto ao Senhor. Amém. Adoramos a esse Deus sábio. Esse é o hino do mês, estaremos durante todo o mês cantando, e se você não conhecia, então pôde já começar a se familiarizar e aprender
esse hino que traz uma mensagem riquíssima. Confiamos nele, o Deus totalmente sábio. Eu convido você a abrir a sua Bíblia agora no livro de Provérbios. Nós estamos lendo o livro de Provérbios, terminamos amanhã, conforme o nosso plano anual de leitura bíblica. Capítulo 8, a partir do verso de número 22. A partir do verso de número 22 do capítulo 8, nós vamos ler sobre a sabedoria, a eternidade da sabedoria. Então peço que você acompanhe Provérbios, capítulo 8, a partir do verso de número 32. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade, fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte, sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando sempre ele em todo o tempo, regozijando-me no meu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios, e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia às minhas portas, esperando às ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha a vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Esse é um clamor da sabedoria para mim e para você. Agora eu convido você a ler comigo o capítulo 9, o verso de número 10. Vamos ler juntos, mesmo você aí e eu aqui. Vamos fazer a leitura juntos desse verso de número 10 do capítulo 9. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o reconhecimento do santo é prudência. A sabedoria só vem com o temor do Senhor, esse Deus totalmente sábio. Por isso nós cantamos a Ele, porque a sabedoria nos alcançou e nós podemos viver para Ele. E eu convido você, vamos cantar com os nossos irmãos louvores ao nosso Deus. Amém. Vem louvar, vamos louvar esse Deus maravilhoso, gracioso, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar.
exaltar. E é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar, a sua casa também. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Amém, Jesus, louvado seja o teu nome. Sonda-me, Senhor, quebranta-me, ó Pai, transforma-me, enche-me e usa-me para o teu reino, a tua glória, e que toda a nação conheça que Jesus é o único Senhor. Amém. Através de nós. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no
usa-me. Faça essa oração. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Mais uma vez. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Que essa tenha sido também a sua oração, que Deus nos use. Eu fiquei pensando enquanto cantávamos, quantas pessoas no meio dessa pandemia estão vivendo em pleno deserto. E só Jesus é aquele que mata a sede de quem anda no deserto. Só Jesus salva quem está perdido. E Ele é a sabedoria de Deus. Nós vamos ouvir agora a mensagem e somente de Deus nós podemos receber toda a sabedoria. E eu convido você para fechar os seus olhos e pedimos a Deus que fale conosco nessa hora, fale ao nosso coração. Pai, estamos diante da Escritura Sagrada. Vamos ler e vamos ouvir a Tua mensagem. E eu peço que o Senhor fale conosco. Precisamos do Senhor. Só o Senhor pode abrir a nossa mente, o nosso entendimento. Só o Espírito Santo pode aplicar essa verdade em nosso coração. Por isso nós pedimos. Seja esse o momento onde nós recebamos do Senhor, por graça, por misericórdia e para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero pedir a você que não faça outra coisa qualquer. Você se concentre nesse tempo. Pedi isso no início, mas quero voltar a frisar. Nós estamos nos reunindo, a gente aqui, você aí, mas para cultuar a Deus, para adorar a Deus. Então não faça isso tomando café, lavando a louça, arrumando alguma coisa. Pare e vamos fazer isso junto. Estamos ao vivo a partir desse domingo, tanto manhã quanto à noite. Então queremos fazer desse um momento de adoração ao nosso Senhor. Quando eu fui convertido pelo Senhor, eu tinha 19 anos, o que eu mais desejava era saber a vontade de Deus. Eu queria que pela manhã Deus colocasse afixado assim na cabeceira da minha cama a lista de todas as coisas corretas que eu deveria fazer e daquelas que eu tinha que fugir, porque o meu desejo maior era agradar a Deus, era servir a Deus. Como não fazer isso? Um Deus que tinha me resgatado do inferno, um Deus que tinha preenchido o vazio da minha alma. E era o que eu mais queria. Talvez Ele pudesse me dar um livro que eu pudesse consultar ali com um índice, um sumário, para que eu soubesse exatamente o que fazer para agradá-lo e o que eu deveria não fazer, fugir, porque eu queria adorar esse Deus. Mas não foi assim e não é assim. Deus quer que eu e você nos tornemos pessoas sábias por andar com Ele, por desfrutar de vida com Ele, de aprender dEle. Eu preciso de sabedoria, você precisa de sabedoria. Aliás, eu penso que a principal razão de nós, que somos discípulos de Jesus Cristo, enfrentarmos dificuldades sobre vários aspectos práticos da vida,
é o fato da gente priorizar a nossa vontade própria, particular, ancorada na sabedoria humana. É o fato de nós não nos dedicarmos a buscar a sabedoria de Deus e a vontade dele, não darmos prioridade à vontade do Senhor, que é revelada na Escritura Sagrada. Como alcançar essa sabedoria? Como? Nós lemos recentemente o livro de Jó, depois o livro de Salmos. E Jó também questionou. Jó fez a seguinte pergunta: mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. Donde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Esse era o clamor de Jó. Está encoberta aos olhos de todo o vivente e oculta às aves do céu. Ou seja, ninguém sabe onde está a sabedoria, ninguém tem acesso a essa sabedoria. Até mesmo o abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos da sua fama, mas nunca a encontraram. E ele termina no verso de número 23, eu estou fazendo a leitura de Jó, capítulo 28. No verso 23 ele diz: Deus lhe entende o caminho e ele, Deus, é quem sabe o seu lugar. O salmista também falou sobre a sabedoria, e eu quero trazer apenas um. Salmo 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos o que a praticam. Em geral, as pessoas buscam a sabedoria humana, intelectual, buscando sempre o aperfeiçoamento nessa sabedoria humana intelectual, ou a sabedoria humana nos recursos morais e espirituais em si mesmo. O que o livro de Provérbios tem a nos ensinar sobre isso? Abra, por favor, no capítulo 2. Nós vamos ler dos versos de 1 a 10. O que o livro de Provérbios tem a nos ensinar sobre a sabedoria? Capítulo 2, a partir do verso 1, por favor. Provérbios 2, a partir do verso 1, diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Verso 10 diz: Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Deixa sua Bíblia aberta, por favor. Provérbios não são um conjunto de passos simples para uma vida feliz, não. Na verdade, um provérbio é uma forma poética de incutir sabedoria em nossa mente enquanto buscamos compreendê-lo. Portanto, um provérbio não é um comando absoluto. Cada provérbio precisa ser colocado ao lado de outro que trata do mesmo assunto para que a sua compreensão seja clara e completa. Se você tem lido provérbios ao longo da sua vida e leu essa semana, você vai perceber que nós vamos encontrar em provérbios muitas observações de como a vida funciona.
não necessariamente algo correto, mas de como a vida funciona. Deixa eu dar 2 exemplos para você. Capítulo 17, o verso 8. Provérbios 17, 8 diz assim: o suborno é pedra mágica aos olhos de quem o oferece. Onde quer que for oferecido, dará resultado. Eu li na versão Nova Almeida atualizada. Ele não está dizendo que é correto você subornar. Ele está dizendo que quem suborna geralmente consegue o que quer. Veja outro exemplo. Capítulo 18, verso 11. Capítulo 18, verso 11, nós lemos assim: os bens do rico lhe são cidade forte, e, segundo imagina, uma alta muralha. O que ele está dizendo? Que o rico confia, coloca a sua segurança na riqueza que tem. Então, muito mais observações de como a vida funciona do que verdades absolutas. Nós precisamos ter cuidado, então, para ler, ao lermos o livro de Provérbios. Muitos estudiosos e comentaristas do livro de Provérbios vão dizer que, originalmente, ele foi compilado para que fosse usado no ensino, no discipulado, na orientação, na correção dos filhos. Quem seria, então, a pessoa responsável por essa instrução? Se você prestou atenção, o pai e a mãe. Verso 8 do capítulo 1, nós lemos assim: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Mas temos outros, como 4, 3, 10, 1. Então, pai e mãe, você tem um excelente, entre aspas, manual para orientar, educar, corrigir, discipular o seu filho. Não abra mão disso. Use o livro de Provérbios para essa verdade. Provérbios tem 2 objetivos básicos: ensinar os grandes benefícios de ter uma mente disciplinada e orientada por Deus. Vou repetir. Primeiro objetivo: ensinar os grandes benefícios de ter uma mente orientada, disciplinada por Deus. Segundo, advertir-nos quanto aos grandes perigos de seguir o próprio coração, que é enganoso, afetado pelo pecado. Segundo objetivo, advertir-nos quanto aos grandes perigos de seguir o próprio coração, que foi afetado pelo pecado, que é enganoso. Daí você vai encontrar, no livro de Provérbios, temas como insensatez, pecado, bondade, riqueza, pobreza, sobre como eu lido com a língua, preguiça, orgulho, humildade, vingança, contenda, gula. A gente está tendo mais tempo em casa, né? Cuidado. Amor, adultério, amizade, família, vida, morte, sabedoria. Então agora eu quero que você volte comigo para o capítulo 2. Todos necessitam de sabedoria. Todos necessitam de sabedoria para lidar com esses temas que eu listei e com vários outros temas. A sabedoria não é algo para pensadores profundos, querido e querida irmã. Quando a gente pensa em sabedoria, nós temos que entender que sabedoria é aquilo que eu preciso para viver no dia a dia. A sabedoria está relacionada com aquilo que eu preciso fazer para viver a vida que Deus me dá. Então, sabedoria é para me dar condições de saber como lidar com a situação de um filho que chega machucado em casa depois da escola porque brigou com um colega. Sabedoria é para saber o que fazer quando eu receber a notícia que estou com uma doença incurável. Sabedoria é para saber o que fazer quando se perde um emprego ou a renda no meio de uma pandemia. Sabedoria é saber que curso da faculdade eu vou fazer, que profissão eu tenho que buscar. Sabedoria é para discernir que hora eu devo me casar. Sabedoria é para as coisas do dia a dia, para saber como resolver problemas familiares. O relacionamento com o pai não está muito bem, com a mãe, com a esposa, com o marido, com os filhos. Eu preciso de sabedoria. Sabedoria é saber o que fazer quando uma crise se instala no relacionamento conjugal ou quando se descobre que o cônjuge te traiu. Coisas do dia a dia. Qual a sua necessidade de sabedoria hoje?
eu queria que você colocasse isso diante do Senhor. Queria que você fizesse uma breve oração agora. Senhor, eu preciso de sabedoria nisso aqui. Que o Senhor use a palavra para falar o meu coração nessa hora. Faça essa oração. Vou dar um tempinho para você fazer essa oração. Amém. São muitos os ensinos em Provérbios que envolvem sabedoria. E eu quero olhar com você nessa manhã, agora aqui para os versos de 1 a 10. Duas verdades eu quero destacar para você e peço a sua atenção. A primeira delas, a sabedoria deve ser buscada para ser alcançada. A sabedoria deve ser buscada para ser alcançada. A gente verá isso, nós veremos isso, dos versos de 1 a 5. Veja. A sabedoria que tanto necessitamos, ela deve ser alvo da minha contínua busca. Assim como a sabedoria clama, grita para mim e para você, dizendo que nós devemos buscá-la, nós devemos clamar e gritar por ela, para que ela venha até nós. Veja comigo aí no verso 20 e 21 do capítulo 1. Grita na rua a sabedoria. Nas praças, ela levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. 2 pontos, verso 22. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Veja, são 3 níveis de insensatez, de ignorância. E a sabedoria é apresentada aqui pelo autor de Provérbios como quem está clamando na rua, clamando na praça. Venham até mim. O autor, aqui no capítulo 2, diz que eu e você que precisamos de sabedoria, temos que clamar em alta voz. Nós que desejamos, que ansiamos, temos que clamar pela sabedoria. Então acompanhe comigo, olhe para a sua Bíblia. No verso 1, nós vamos ver aqui vários verbos que são usados para mostrar isso, como nós devemos buscar. Verso 1, aceitares, esconderes, ou seja, guardar, conservar, valorizar. Verso 2, ter atenção, fazeres atento à sabedoria do teu ouvido. Inclinar o coração, ou seja, levar a mente, as emoções, toda a sua vontade na direção da sabedoria. O verso 3, clamares, gritar por entendimento. Alçares a voz, é gritar. Verso 4, buscar, procurar. A ideia de um esforço constante. A sabedoria tem que ser alvo da minha busca. E você percebe aqui a intensidade que ele quer passar para nós, um esforço máximo. O verso 1 é como alguém que pega um valiosíssimo tesouro e esconde, com medo dele ser roubado. No verso 2, é como alguém que quer ouvir algo muito importante e o som está meio ruim, e aí ele chega mais perto e se inclina. O verso 3 é como quem procura por uma pessoa amada que está perdida. Então, ele grita pelo seu nome. O verso 4 é como quem quer encontrar um tesouro valiosíssimo, por ser raro e que está escondido. Perceba, ninguém tropeça num tesouro. A gente tem que procurar diligentemente. Há, então, uma vontade tão grande no coração dessa pessoa que ela dedica todas as suas habilidades para alcançar sabedoria. Os 9 primeiros capítulos de Provérbios quer chamar a sua atenção para mostrar o quanto valiosa ou quão valiosa é a sabedoria. E eu penso que você que leu deve ter prestado atenção nisso. Os 9 primeiros capítulos chamam a sua atenção para a sabedoria. Sabedoria em Provérbios está diretamente relacionada à retidão, à santidade, à prudência de como se vive a vida. Nós vamos encontrar 3 palavras hebraicas que são traduzidas por sabedoria. E eu quero citar para você, para a gente identificar qual é essa sabedoria que nós estamos diante dela aqui no capítulo 2.
A primeira palavra é orquimá. Orquimá, que significa o discernimento moral entre o bem e o mal, entre o certo e errado. Então é sabedoria que eu busco para discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Essa palavra vai ser usada 47 vezes no livro de Provérbios. A segunda palavra, que também é traduzida por sabedoria e às vezes por entendimento, é biná, que significa a habilidade de você discernir entre o que é a verdade e a mentira, entre o real e a ficção, entre valores eternos e os passageiros. E a terceira palavra, que é a que está presente aqui no verso 7, queria que você visse aí, verdadeira, ela é traduzida por verdadeira sabedoria, e você vai encontrar outras vezes no livro de Provérbios, onde você lê verdadeira sabedoria, a palavra no hebraico é tushiyah. Tushiyah. E eu vou lembrar você que Iá é uma contração da palavra Iavé. Então é a sabedoria divina. É a sabedoria que vem de Deus. É o discernimento espiritual. Essa sabedoria aqui, de capítulo 2, que nós lemos, é a habilidade de você considerar a vida do ponto de vista de Deus, não humano. Então é a sabedoria que te vem da parte de Deus para você saber viver como que Deus quer que você viva. Nesse primeiro ponto, buscar a sabedoria exige esforço. Tem que clamar, tem que correr atrás, tem que examinar, meditar, estimar. Quem precisa de sabedoria tem que correr atrás dela. E a pergunta para nós é aonde que a gente tem dedicado as nossas forças? É na sabedoria humana, intelectual humana, ou nós temos corrido para a sabedoria divina, que é revelada na Escritura Sagrada? Nós temos que buscar a sabedoria como Jesus, falando sobre o anseio pelo reino de Deus. Lá em Mateus, capítulo 13, verso 44, ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. É assim que eu e você temos que buscar sabedoria. E nós precisamos de sabedoria. Buscamos sabedoria pedindo a Deus, clamando a Deus em oração, para que Ele nos dê, no exercício da fé, nos relacionamentos de comunhão com os irmãos. Ali nós estamos aprendendo e recebendo do Senhor sabedoria. Mas, queridos, especialmente nós alcançamos sabedoria quando a buscamos no estudo dedicado da Escritura Sagrada. Quando nós, como Conselho da Igreja, apresentamos um plano bíblico anual, um plano de leitura anual da Bíblia, é porque nós queremos alcançar do Senhor sabedoria. Queremos ser transformados por essa palavra. Queremos aprender. Agora, perceba que o autor também usa condicionantes. Verso 1, se aceitares. Verso 3, se clamares. Verso 4, se buscares. Isso exige uma ação minha, sua, nós temos que ir. O que vai acontecer se nós buscarmos, se nós formos, se nós clamarmos? Verso 5, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Ou seja, se eu e você buscarmos, nós vamos conhecer a Deus e vamos entender o que é temer a Deus. Quem busca sabedoria vai conhecer Deus. Por quê? E aí nós temos o segundo ponto dessa mensagem nessa manhã. A sabedoria é um dom de Deus que inicia com o temor a Ele. A sabedoria é um dom, um presente de Deus, que inicia no temor a Ele. E isso nós vamos ver nos versos, então, de 5 a 10 ou de 6 a 10. Se, por um lado, a sabedoria é algo que deve ser buscado insistentemente, ardentemente, perseverantemente, de outro lado, a sabedoria é um presente de Deus. É Deus quem nos dá. Veja o verso 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento.
Deus, verso 7, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. E eu vou ler o verso 8 também. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Queridos, é o Senhor que dá a sabedoria. E Deus dá a sabedoria para quem busca, a quem pede, àqueles que o temem e seguem os seus ensinos. Tiago, irmão de Jesus Cristo, quando escreveu a sua carta, também testemunhou disso para mim e para você. Na carta de Tiago, no capítulo 1, no verso 5, nós lemos: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria. Tiago não está dizendo que tem gente que não precisa de sabedoria. É porque tem gente que se acha tão sábio que não busca sabedoria em Deus. Confia em si mesmo, na sua própria força, no seu próprio entendimento. E Provérbios vai nos ensinar, não confie no seu próprio entendimento. Deus é a fonte da sabedoria. Glória a Deus. É Ele que tem. É Ele quem nos dá. Nós buscamos e Ele nos dá liberalmente. E eu quero lembrar você aqui que Deus é o doador por natureza. Deus se alegra em doar, em dar. Está na essência de Deus a prontidão para dar. Aliás, a graça de Deus insiste continuamente em me dar aquilo que eu preciso, em te dar aquilo que você precisa. E não é diferente com respeito à sabedoria, porque Deus é um pai que ama distribuir com seus filhos o que ele tem. Louvado seja o Senhor. Portanto, em última análise, a sabedoria é a graça manifestada de Deus sobre a minha e a sua vida. E esse é um ensino que está por toda a Bíblia. Há uma ação do homem e há uma graça divina. Há uma busca do homem e há uma resposta graciosa de Deus. Jerry Bridges, eu já falei isso algumas vezes, denomina isso de responsabilidade dependente. Eu preciso fazer, mas é Deus quem vai me dar. A santidade, eu busco santidade, mas quem me torna santo é Deus. Esse ensino está presente também no Novo Testamento. Filipenses 2, 12 e 13, nós lemos assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Quem tem que desenvolver? Eu. Verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Queridos, se tudo dependesse de nós, nós trabalharíamos debaixo de uma ansiedade esmagadora e seríamos consumidos por esse sentimento. Agora, se tudo dependesse, ou se Deus fizesse tudo, e nós não tivéssemos que fazer nada, nós perderíamos todo o senso de busca, de desejo de estar com Deus, porque o pecado retirou de nós esse desejo de andar com Ele. Então Deus sabiamente traz a responsabilidade dependente para mim e para você. A responsabilidade dependente me dá incentivo para buscar e a segurança que eu vou receber. Porque Deus nos dá. Claramente, o texto então está chamando a minha atenção e a sua. Existe uma tarefa humana, versos de 1 a 5, nós temos que buscar. Mas existe a manifestação graciosa de Deus. Ele vai nos dar. Ele vai nos dar. Agora, perceba, o conhecimento de Deus, a sabedoria, vem pelo entendimento do que é temer a Deus. Isso está no verso de número 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. A busca por sabedoria conduz a entender o que é temer a Deus. E o que é temer a Deus? Eu quero usar a própria Escritura para responder para você. Para te lembrar, Deuteronômio 10. Livro de Deuteronômio, capítulo 10, verso 12, diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor
requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus? E agora ele começa a dizer o que é temer. Andes em todos os seus caminhos, o ames e sirvas ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Então, temer a Deus é andar com Deus em obediência, amar a Deus, ser leal a Deus, adorar a Deus, obedecer a palavra de Deus. E a busca por sabedoria leva o homem a entender como viver para Deus, adorá-lo, porque viver para Deus do jeito que Deus quer é adoração. Como ouvimos aqui na quarta-feira, no nosso estudo bíblico, adorar a Deus não é simplesmente se reunir e cantar. Adorar a Deus é como eu vivo de acordo com a vontade do próprio Senhor. A busca por sabedoria vai levar o ser humano a conhecer quem Deus é e temê-lo, porque o próprio Deus se revela, e se revela como Deus sábio. Não se esqueça disso. Deus é sábio. Sabedoria é um atributo divino. Por isso que ele é a fonte de toda sabedoria. Jó 9:4 diz: Ele é sábio de coração e grande em poder. Jó 12:13 diz: Com Deus estão a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. E Paulo, escrevendo lá aos Romanos, capítulo 16, verso 27, vai dizer: Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Pense comigo. Deus possui conhecimento infinito. Logo, ele discerne todas as coisas e, por sua sabedoria, age com base nesse entendimento. Esse é o mesmo caminho para mim e para você. Deus nos dá sabedoria, que é a aplicação correta, segundo a vontade dele, do conhecimento que nós adquirimos pela inteligência. Veja isso aí no verso de número 6. Porque o Senhor dá sabedoria, e é da boca dele, da palavra dele, da Escritura Sagrada, vem a inteligência e o entendimento. Tudo vem de Deus. O entendimento, o conhecimento, a inteligência para conhecer e a sabedoria para aplicar o que recebeu. Deus não tem conselheiro. Romanos 11:34, Paulo vai dizer isso para a gente. Pois a sabedoria é a sua essência. 2 exemplos dessa sabedoria do Senhor. Na criação, Jeremias 10:12. Jeremias 10:12, um exemplo da sabedoria de Deus na criação. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Agora, um exemplo da sabedoria de Deus na providência. Deus providencia todas as coisas que nós precisamos. Deus guia, dirige todas as coisas para o fim adequado. Glória a Deus. Queridos, se você tem enfrentado muitas dificuldades com esse momento que vivemos por causa da pandemia, do distanciamento social, voltamos para a igreja, não voltamos para a igreja, saio para a rua, não saio para a rua, como lidar com tudo isso? Confie. Eu e você não dispomos de sabedoria suficiente para entender perfeitamente o que Deus está fazendo. Mas saber que Deus é totalmente e perfeitamente sábio nos leva a confiar nele. Porque ele não apenas é sábio, perfeitamente sábio, totalmente sábio, mas ele é um pai que ama, que cuida de mim e de você. Mesmo nas circunstâncias mais terríveis da vida, você pode confiar em Deus, que tem toda a sabedoria. E que se você buscar por essa sabedoria, ele vai derramar, vai te dar essa sabedoria. Você que leu essa semana deve ter percebido que a sabedoria sempre vai estar relacionada ao temor do Senhor. Por quê? Porque é a verdadeira sabedoria. Há muitos que dizem ter sabedoria, mas é uma sabedoria humana, não é a sabedoria divina. Quando o ser humano tem um encontro com Deus, na pessoa de Jesus Cristo,
e conhece quem Deus é e passa a temê-lo, ou seja, está reconciliado com Ele e passa a viver de acordo com a vontade dEle, dedicando o seu amor a Ele, obedecendo a palavra dEle, quando a pessoa tem um encontro com Deus, ela passa a temer a Deus e a partir daí ela recebe sabedoria. E quanto mais ela buscar, mais ela vai receber do Senhor. Capítulo 8, verso 13, nós lemos: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Capítulo 16 de Provérbios, verso 6 diz: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sabedoria que está diretamente relacionada a temer a Deus, a ter uma vida com Deus. Agora, como Deus dá a sabedoria? Como que Deus dá a sabedoria? Através do relacionamento com Ele. Oração, leitura da palavra, a comunhão com Ele, as disciplinas espirituais como o jejum, são formas pelas quais o Senhor dá sabedoria para mim e para você. Mas especialmente essa sabedoria, não esqueça isso, eu quero que isso fique muito claro para você. A sabedoria vem para quem teme a Deus, para quem tem uma intimidade com Deus, quem tem relacionamento com Deus. Os versos 7 e 8 destacam para nós duas palavras para frisar esse ensino. Retos, no verso 7, e santos, no verso 8. São palavras usadas para denominar aqueles que andam segundo a vontade de Deus, que andam em obediência a Deus, que andam em intimidade com Deus, que amam a Deus em resposta ao amor de Deus por eles. E aonde tudo isso, a busca por entendimento, por sabedoria, acontece? O verso 10 diz para mim e para você: no coração. Coração, vamos lembrar, é o centro das emoções, das volições, das intelecções. A minha emoção, a minha vontade, a minha intelectualidade, na Bíblia, é expressa como o coração. O coração é onde determina como eu raciocino, como eu interpreto. É o coração que diz aonde que eu coloco o meu amor, a minha alegria. É o coração que me inclina para fazer as coisas. Então, o verso 10 diz: porquanto a sabedoria, essa verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, entrará no teu coração. Isso é maravilhoso. Porque eu e você, nós precisamos de emoções controladas pela sabedoria divina. Nós precisamos amar o que é certo, o que Deus ama. Nós precisamos ter alegria no que dá alegria a Deus. Mas eu e você precisamos de uma vontade direcionada pela sabedoria divina. O que é que nós queremos? O que nós desejamos? E também precisamos ter uma mente, um intelecto que é guiado pela sabedoria de Deus. Essa sabedoria que eu peço, que você pede, com insistência, com perseverança, com diligência, nos é dada por Deus, porque andamos com Ele. E Ele então coloca essa sabedoria em nosso coração. A quem Deus se revelou. Essa pessoa recebeu o conhecimento de Deus, conforme o verso 5, e a partir daí passa a buscar sempre mais, aprender mais, conhecer mais de Deus para ter a sabedoria que vem dele. O meio para isso está aí no verso 6, é a palavra de Deus. Da sua boca vem a inteligência, o entendimento, a sabedoria. É como Deus fala comigo e com você, por meio da Escritura Sagrada, que nós temos a sabedoria. Você pode se lembrar de Deuteronômio 8:3, que Deus ensina que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca dele. Como está a sua dedicação na busca da sabedoria? Como está a sua paciência para receber sabedoria? Deus poderia te dar tudo de uma vez, mas Ele não faz isso. Ele quer que você caminhe com Ele, aprenda com Ele no dia a dia. Inclusive, Deus usa a comunhão entre os irmãos, a igreja do Senhor. E embora não possamos ter os nossos encontros presenciais, a gente continua no exercício da comunhão, ligando, orando com, orando por, conversando com as pessoas, perguntando como nós podemos ajudar
inclusive compartilhando aquilo que Deus tem falado ao nosso coração pela palavra. E assim nós vamos crescendo na comunhão e crescendo na sabedoria que Deus vai nos dando. O Deus sábio lhe concede sabedoria no tempo certo e usa o que ele assim desejar. O temor do Senhor nos coloca numa relação com o Deus pessoal, com aquele que criou e sustenta todas as coisas, o Deus perfeitamente sábio. O que é que nós vimos? Que aprender sobre sabedoria nos mostra que a sabedoria deve ser buscada para ser alcançada. Os versos de 1 a 5 mostraram isso para nós. A sabedoria que eu quero, para que eu a alcance, eu tenho que buscar. Essa é a minha tarefa, a minha responsabilidade. Mas, em segundo lugar, nós vimos que a sabedoria é um dom de Deus, é um presente de Deus. Só Ele pode dar. E o princípio dessa sabedoria, ou essa sabedoria, como dom de Deus, inicia no temor a Ele. A sabedoria é um dom de Deus que inicia no temor a Deus. Os versos de 6 a 10. Portanto, a sabedoria de Provérbios, ela é prática. Ela não é especulativa, intelectual ou filosófica. Ela é prática. Em Provérbios, a sabedoria relaciona todas as atividades da vida com Deus e a sua vontade. Tudo que eu e você temos que viver tem que ser de acordo com a vontade de Deus. E Provérbios mostra isso para a gente. E ele tem o objetivo também, Provérbios, de mostrar que essa sabedoria para se viver é conforme Deus revela em toda a Escritura Sagrada. A questão é que o ser humano repudia a ideia de que precisa de Deus para ter sabedoria. O ser humano repudia a ideia de que precisa de Deus para todos os aspectos da vida. Se acha sábio e dono da sabedoria. Até mesmo eu e você, que somos discípulos de Jesus Cristo, que declaramos que precisamos da sabedoria de Deus, algumas vezes tomamos decisões sem consultarmos o Senhor, dizendo, se não verbalmente, mas pensando, que nós sabemos como lidar com isso. Eu sei lidar com isso, pode deixar que eu resolvo. E quando nós agimos assim, queridos, Deus é substituído ou dispensado. Quando um crente toma uma decisão, faz uma escolha, sem consultar a Deus, sem se submeter à sabedoria de Deus, ele está dizendo, pode deixar que eu dou conta, Deus está sendo substituído e Ele está sendo o Deus da sua vida. Quando um não crente, alguém que não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, usa a sua própria sabedoria, ele não está nem considerando quem Deus é. E isso nos lembra da nossa luta contra o orgulho. Pense em uma pessoa sábia. Uma pessoa que você considera sábia. Pense aí. Agora, você não tem como dizer para mim, né? Mas responda para você mesmo. Essa pessoa que você considera sábia, ela é arrogante? Ela é soberba? Ela é orgulhosa? Muito provavelmente não. Porque nenhuma pessoa sábia é arrogante. Verdadeiramente sábios não são arrogantes. Porque o orgulho é uma forma de ignorância, de insensatez. Por exemplo, o verso 4 do capítulo 21 diz para nós, de Provérbios, diz que orgulho, arrogância e altivez são marcas inconfundíveis dos perversos. São manifestações de pecado que podem alcançar a mim e a você também. O autor de Provérbios quer que nós conheçamos essa verdade. A sabedoria é algo que você temos que buscar. E a sabedoria é um presente de Deus. E isso é tão maravilhoso que ele personifica a sabedoria. Ou seja, ele fala da sabedoria como uma pessoa. Agora, quem é essa pessoa? Se você disse Jesus Cristo, acertou. A sabedoria personificada aqui no livro de Provérbios é Jesus Cristo. Está apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Como qualquer livro da Escritura Sagrada, o livro de Provérbios também só revelará o seu significado amplo e completo quando você lê à luz da pessoa de Jesus Cristo, tendo em mente a obra e a pessoa de Jesus Cristo. Por quê? A verdadeira sabedoria de Deus é encontrada somente em Jesus Cristo.
Por isso alcançamos sabedoria quando nós estamos crescendo no relacionamento, no conhecimento da pessoa de Jesus, que envolve esse temor a Deus. Veja, eu quero mostrar para você em alguns versos. Jesus é a sabedoria de Deus, conforme Paulo diz para nós, escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, versos 24 e 30. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Verso 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Ele está falando para aqueles que estão unidos a Jesus Cristo. O qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Jesus é quem possui toda a sabedoria divina. Colossenses 2, verso 3. Colossenses 2, verso 3. Em quem, se referindo a Jesus, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Jesus Cristo é a sabedoria personificada que criou o mundo. Eu vou sugerir você fazer um exercício depois que a gente terminar o nosso momento aqui. Pegue aqui, capítulo 8, dos versos 22 a 31, foi a nossa leitura inicial. Pode ser do 22 até o 31. Leia e depois compare com João 1, de 1 a 4. E você vai ver se fala da pessoa de Jesus Cristo. Como nós lemos no capítulo 8 aqui. Jesus está como a sabedoria de Deus no início de todas as coisas, criando todas as coisas. É por isso que somente se você entregar a sua vida a Cristo e passar a viver como um discípulo de Jesus, seguindo o seu ensino, numa intimidade que vem pela oração e pela leitura da Escritura Sagrada, é que você vai ter sabedoria. Se você não fizer isso, você não vai alcançar sabedoria. A sua sabedoria será apenas a humana, a terrena, que muitas vezes vai te enganar. A verdadeira sabedoria, do Shi'iyah, a verdadeira sabedoria que vem de Deus, de Yahvé, somente é alcançada e encontrada no relacionamento com Jesus Cristo. Por isso, o tema central de Provérbios é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor do Senhor só vem a partir da vida com Jesus Cristo. Como terminar essa mensagem? Eu quero fazer a você um convite para 3 atitudes. Primeiro, adore a Deus. Adore a Deus por sua perfeita sabedoria. Por Deus ser tão sábio, mas tão sábio que conduz toda a sua história de maneira tão boa, tão maravilhosa. Talvez você está pensando aí, não, pastor, mas tem uns momentos bem difíceis na minha vida. Sim, faz parte de um mundo caído. Mas esse Deus perfeitamente sábio preparou uma eternidade para você. E você vai ser livre de todo o pecado. E Ele pensou em todo esse plano de salvação para te tirar dessa escravidão desse mundo. Então adore a Deus pela sua infinita e perfeita sabedoria. Adore a Deus. Segunda atitude para você: confie no exercício da sabedoria perfeita do nosso Deus. Ele está controlando todas as coisas. Ele criou todas as coisas conforme a sua sabedoria. E Ele está conduzindo a sua vida conforme a sabedoria dele. Então confie no que Ele está fazendo. Confie em como Ele está conduzindo todas as coisas. E terceiro, busque, peça, clame, grite, corra atrás, dedique-se buscando a sabedoria do Senhor. Ele vai te dar, mas você tem que buscar. Você tem que fazer a sua parte. Para você ter sabedoria, saber como viver, Deus vai te dar quando você buscar. Nós só podemos fazer isso porque Jesus nos ensina. Desde pequeno, Jesus era engrandecido pela sua sabedoria. Quando seus pais vão buscá-lo no templo, os mestres da lei, estão de boca aberta por causa da sabedoria de Jesus Cristo. E lá em Lucas, onde está o registro, no capítulo 2, diz que Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. O próprio Senhor Jesus Cristo, como 100% homem, teve que crescer na sabedoria, como eu e você. Então, por causa da nossa união com Cristo, nós podemos receber sabedoria e crescer
na sabedoria. Lembra da oração que você fez lá no início? Qual sabedoria você precisa para o dia de hoje? Que sabedoria, que palavra, que direção de Deus você precisa? Espero que Ele tenha te ajudado, que Ele tenha falado ao seu coração por essa mensagem. Terminando aqui, dedique um tempo à Escritura. Porque quando você lê o Escrito Sagrado, quando você lê, por exemplo, Jesus Cristo, você vai vendo a sabedoria dele. A sabedoria de Jesus para lidar com um amigo que o traiu. Como que Jesus agiu? A sabedoria de Jesus para lidar com 2 de seus discípulos que queriam ter preferência em detrimento dos outros 10. Como que Jesus lidou com isso? Qual a sabedoria de Jesus quando seus amigos não puderam dedicar um tempo de oração com ele? Leia e você vai ver como que Jesus se revela a nós. Mas eu quero concluir com uma palavra para você que ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Você não é um discípulo de Jesus, você não segue de Jesus. Você não segue Jesus. Você não segue os ensinamentos de Jesus. Eu quero dizer para você que o pecado arruinou a sua vida. A boa criação de Deus foi afetada. Aquilo que Deus criou de forma sábia foi afetada pelo pecado e agora precisa de resgate. Então, quando você acha que está tomando decisões certas, você provavelmente está tomando decisões erradas. Porque o pecado te conduz assim, o seu coração é enganoso. E você experimentar um sentimento contínuo de frustração por estar sempre errando é resposta ou consequência do pecado na sua vida. É loucura desprezar a sabedoria de Deus. Capítulo 1, verso 7 de Provérbios. É loucura. E há uma palavra ainda mais dura em Provérbios para você que ainda não é discípulo de Jesus Cristo. Capítulo 29, verso 1 diz: o homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Uma outra versão diz assim: quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído, sem aviso. Essa é a sua realidade. Se você não se voltar para Cristo, essa é a sua realidade. Você tem sido continuamente repreendido, chamado a atenção, mas continua fugindo dessa vida maravilhosa que Deus te oferta em Cristo Jesus. E essa é a boa notícia. Jesus é a perfeita sabedoria de Deus em providenciar salvação para você. Ao reconhecer o seu pecado e arrepender-se, entregando-se a Cristo Jesus, você passa a ser um discípulo, a receber a sabedoria de Deus, a temer a Deus, andar com Jesus e a ter uma vida eterna. Venha para Jesus, venha adorá-lo conosco, nós que já temos crescido com Ele. Queridos, enquanto salmos expressam nossas emoções, a nossa dor, alegria, louvor e orações, Provérbios nos convida a estudar, a pensar, a aprender. Enquanto salmos tratam de como nos lançamos, ou como nós devemos nos lançar inteiramente a Deus pela fé, Provérbios nos ensina como viver essa fé. Provérbios devem ser degustados como uma balinha que você põe na boca e você vai chupando lentamente, saboreando lentamente. Se você coloca uma balinha na boca e você mastiga e engole, você perde muito do deleite, da doçura da balinha. Provérbios tem que ser lido devagar, meditando, ponderando. Não passe correndo nessa leitura. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos-te, porque a sabedoria tua, Jesus Cristo, se entregou na cruz, morreu em nosso lugar, para nos dar vida e vida abundante nele. Nós queremos te agradecer. Sem ti, não há verdadeira sabedoria. E nós que já experimentamos essa intimidade com Jesus, queremos agradecer. Muito obrigado por Jesus Cristo. Mas eu quero pedir por aqueles que ainda não andam com Jesus, não são discípulos de Jesus. Tenha misericórdia, Pai. Salve os teus eleitos. Leve-os ao conhecimento, ao entendimento
a inteligência e a sabedoria, dobrando-se diante do Senhor Jesus, entregando a vida a Jesus. E assim, crescer em contínua sabedoria, até o dia em que estará junto com toda a igreja de Jesus na eternidade. Nós pedimos assim, porque só o Senhor pode nos dar. Nós pedimos, nós buscamos, nós clamamos, mas é o Senhor que nos dá. E como Deus infinitamente gracioso, nós confiamos que vamos receber, para que tudo resulte em glória ao teu santo nome, pois queremos viver para ti. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vivemos para esse Deus, queridos. Nós vivemos para um Deus que nos dá sabedoria em Cristo Jesus. Hoje é mais um domingo que nós queremos dedicar ao jejum e à oração. E eu quero fazer a leitura de 3 versos aqui de Provérbios. Estamos lendo, é um livro cheio de sabedoria. A leitura de 3 versos. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Segundo verso. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. E terceiro. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Esses 3 versos para direcionar o nosso tempo de oração e jejum hoje. Primeiro, vamos orar pelo presidente, pelos governadores, prefeitos, senadores, deputados, vereadores. Vamos orar, porque sem sábia direção, o sofrimento é sobre mim e você, é sobre todo o povo. Nós precisamos que Deus dê direção a esses homens. E nós precisamos clamar por isso. O segundo verso nos lembra que nós não podemos confiar nos homens, naqueles que nos governam. Nós confiamos em Jesus, em Deus. Então coloque a sua confiança no lugar certo. E em terceiro lugar, o terceiro verso, Deus tem prazer em conversar com você, em ouvir a sua voz em oração. Então dedique tempo a isso. Vamos fazer isso esse dia, orando pelo nosso país, orando pelos nossos irmãos. Tem uma lista no nosso boletim, você pode acessar pelo nosso aplicativo. E também orar pelos nossos irmãos enfermos, lembrando você do nosso irmão Dr. Elias e a sua esposa Ana, que estão internados por causa da Covid-19. Dedique esse tempo de oração. Logo mais à noite, também ao vivo, e esperamos que, sem nenhum problema, para começarmos exatamente às 19 horas, ore conosco por isso, porque nós somos dependentes do Senhor. Ele sabe por que atrasou, por que tinha que atrasar. Eu e você não sabemos, mas confiamos num Deus perfeitamente sábio, que conduz todas as coisas. Vamos orar juntos, receber a bênção e depois eu quero dar uns breves comunicados. Pai, conduza o teu povo nessa manhã, tarde e noite de domingo, pois nós queremos crescer na sabedoria e na intimidade contigo. Espírito Santo, inclina nossos lábios, nossa mente, nosso coração na oração que de fato coincide com a agenda do Senhor. E assim tudo aquilo que o Senhor determinou se cumpra para a glória do teu nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a perfeita sabedoria de Deus, que o amor infinito, insondável, excelso do nosso Deus Pai Todo-Poderoso e a direção, a presença, os dons do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, e sobre a vida de cada discípulo e discípula de Jesus Cristo espalhado por esse mundo hoje e para todo sempre. Amém. Quero começar agradecendo ao pessoal que está aqui, nossos irmãos de Libras,
nossos irmãos que nos conduziram nos cânticos, no hino, quem tocou, o pessoal que está operando. Gente, muito obrigado a cada um de vocês, e faço isso em meu nome, mas também em nome da igreja. Muito obrigado, toda a equipe da Estação 1, a gente poder estar transmitindo e chegando aí com toda essa transmissão. Louvo a Deus por isso. Eu quero aproveitar Provérbios e ler capítulo 12, verso 25. E já eu te explico por quê. Provérbios 12, 25 diz: a ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Por que eu estou lendo esse texto? Porque nós estávamos agendados para retornar aos nossos cultos, às nossas reuniões de culto presencial, aqui, hoje, dia 5. Mas o conselho, na última segunda-feira, tomou a decisão, baseada em cautela, prudência, de esperar um pouco mais. Então temos uma nova data de intenção de retornarmos às reuniões presenciais, que será dia 2 de agosto. Até lá, teremos as nossas transmissões, a partir de agora, ao vivo. Então, quero muito pedir que você esteja atento a isso. Não deixe para assistir depois. Reúna com a gente, 9h30, 19 horas, e na quarta-feira, 19h30. Faça desse momento um momento de culto, mesmo você na sua casa, no culto doméstico, com toda a igreja espalhada. E a gente poder fazer isso juntos, mesmo que não geograficamente, mas em torno da Escritura Sagrada. Então, quero te fazer esse desafio e cuide do seu coração. Não deixe que a ansiedade tome o seu coração. Coloque ela diante dos pés do Senhor. Paulo nos ensina isso. Está ansioso? Vá orar e colocar diante do Senhor e pedir para Ele tirar a ansiedade. No momento certo, o Deus que é perfeitamente sábio nos colocará novamente aqui reunidos. Esteja atento sobre quem pode estar aqui. Há um grupo específico que pode. Você está vendo isso aí na tela. Não são todos que poderão. Nós temos um decreto que restringe quem poderá estar aqui. Então, esteja atento a isso, porque dia 2, se realmente nós confirmarmos esse retorno, você já sabe se pode ou não estar aqui conosco. Até lá, eu peço que você continue orando pelos seus irmãos, mas orando com os seus irmãos. Ligue, faça uma videochamada, mate a saudade de ver o rostinho. Você vê uns rostinhos mais gordinhos, né? Mas não tem problema, vai ser gostoso a gente ter essa comunhão. E eu quero incentivar você a fazer isso, o conselho continua fazendo, ligando, e eu incentivo você a continuar aquecendo essa nossa comunhão. Queridos, nós queremos também chamar a sua atenção para a nossa semana de oração. Nossa semana de oração começa amanhã, ela será transmitida ao vivo no canal do YouTube. Essa nossa quarta semana de oração é Aviva-nos, Senhor, porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo. Deus nos dá vida e renova a nossa vida para que nós tenhamos alegria nele. Esse é o tema da nossa semana. Todas as noites, às 19h30, será transmitido pelo nosso canal no YouTube, usando inclusive o Zoom também. Então, reserve aí. Nós estamos vindo de uma semana de oração da juventude que foi excelente, foi um tempo riquíssimo e queremos dar continuidade agora alcançando toda a nossa igreja. Você que é membro da igreja, muito obrigado por sua fidelidade, sua generosidade na entrega dos dízimos e das ofertas. Não apenas estamos conseguindo cumprir todos os nossos compromissos, mas também estender ajuda a famílias que já foram afetadas por causa da pandemia, perderam renda, e também poder proporcionar isso aqui, essa transmissão ao vivo. Podemos contratar os nossos irmãos, eles têm sido bênção na vida da Igreja de Brasília e nós, de alguma maneira, contribuirmos também com eles, abençoando a vida deles. Então, muito obrigado. É a sua generosidade, a sua fidelidade que proporciona isso, crescimento do reino para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. E por último, papai e mamãe, nós temos transmitido para as nossas crianças Daniel, forte como o Senhor, e encontros com Jesus. Sua vida nunca mais será a mesma. E muito interessante, esse estudo com encontros com Jesus é feito numa forma de monólogo. O personagem está ali conversando sobre o seu encontro com Jesus. Então, leve sua criança para assistir. Eu sei que vocês estão tendo muito tempo na frente da tela, as crianças estão assistindo muito por causa das aulas, mas dedique esse tempo, 15 minutinhos,
para que ela possa ouvir a mensagem da Escritura Sagrada. Com a graça de Deus, à noite, seguimos com a nossa transmissão. Que o Senhor lhe dê uma excelente tarde para a glória dele.